Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens da OTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, tem o Instagram, tem o Facebook para você acompanhar a gente, o nosso canal no YouTube e as retransmissões, 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. O nosso convite, a partir de agora, pela próxima hora, a gente quer você por aí. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas redes, nas suas plataformas, mídias, enfim. E interaja também com a gente pelo nosso WhatsApp, fazendo perguntas aos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. 973350038. Sua participação, sua interação é bem legal aqui com os nossos convidados. Eu sou Mauro Friesman e hoje é quarta-feira. Você conhece o nosso espaço, sempre com os assuntos ligados à saúde, ao bem-estar e ao comportamento. Então, vamos conhecer os nossos especialistas, aqueles que vão tratar dos temas por aqui propostos hoje. A gente recebe o Dr. Nabil Goraieb, médico cardiologista e médico do esporte. Tudo bem, doutor Nabil, mais uma vez com a gente? Obrigado por colaborar. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui com o calor do Amazonas, aqui em São Paulo. Exatamente. Já já a gente vai falar a respeito desse calor do Amazonas por aqui. Acho que está até mais quente aqui do que lá. A Mirela Boscato Turquia também está com a gente, nutricionista, escritora e especialista em oncologia. Ela está no Rio de Janeiro. Tudo bem, Mirela? Tudo bem, Mauro? Obrigada novamente. Vamos juntos, mais um programa e levar muita informação. Obrigado pela presença. Gabriela Lima, pedagoga, empreendedora, palestrante e escritora, está no Recife. Tudo bem, Gabriela? Boa tarde. Aqui tá calor, não tá, acho que não tá na zona não, mas também tá quente. Uhum. Já já você vai falar um pouquinho aí da temperatura e de outras questões também do Recife. E o doutor Nabil falou do Amazonas. Olha, o Cristiano Fernandes, biólogo sanitarista, mestre em biologia urbana e diretor técnico na Biotraps Brasil, está em Manaus, lá no Amazonas, para conversar com a gente também. Tudo bem, Cristiano? Bom, boa tarde, bom dia aqui no Amazonas, boa tarde a todos. Prazer estar aqui, agradecer o convite. Espero que tenhamos aí boas conversas, né, nesse sentido. Aqui está bastante calor, a gente está com um período de chuva, né, trazendo uma esperança para o nosso povo aqui que vive com a estação de estiagem muito severa, né, e reflexo para os demais estados. Um abraço a todos. Vamos lá, nosso primeiro assunto de hoje, quarta-feira, como eu sempre digo, os assuntos ligados à saúde, ao bem-estar e o comportamento também. São Paulo pode ter hoje o dia mais quente do ano, segundo os serviços de meteorologia. A previsão é que a temperatura alcance 37 graus, podendo representar um novo recorde para a cidade. Em 26 de setembro, a capital paulista registrou 36,7 graus. Na ocasião, foi a maior marca para o mês desde 1943, quando começaram os registros a serem feitos, né? Só para fazer uma contextualização diferente, a gente está aqui em São Paulo agora com 34 graus, e dependendo do momento, porque tem gente que está acompanhando a gente ao vivo aqui em São Paulo agora, com 34 graus de temperatura, meio-dia e 4, e tem gente que vai acompanhar a nossa retransmissão às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo ou à noite, às 10 horas, pela Rádio Cultura AM. Então, até lá a gente já terá essa informação sobre a temperatura de hoje, se ela atingiu o recorde ou não atingiu o recorde. Eu começo com o Dr. Nabil Goraieb perguntando o seguinte: com esse sobe e desce dos termômetros, por que eu falo sobe e desce dos termômetros? Porque amanhã, doutor Nabil, vai entrar uma frente fria e a máxima vai ser de 20 graus aqui em São Paulo, com chuva, e 18, menos ainda, na sexta-feira. Enfim, então tem esse sobe e desce dos termômetros, isso é típico da primavera, tem nuances do verão e nuances do inverno, aqui em São Paulo pelo menos, né? Enfim, como é que esse sobe e desce de temperatura influencia a saúde, o bem-estar e o comportamento das pessoas, no seu entendimento, a Pois é. partir das... A gente tem que lembrar duas coisas. Primeiro, as crianças até a adolescência e os idosos acima de 65 anos, eles não têm um controle térmico razoavelmente bem formado. A criança, porque é muito nova, e o idoso, porque já se foram. As glândulas que produzem suor, sudoríparas,
elas diminuem mais de 30% no corpo. Então, ele não sabe que está calor, vamos chamar assim, ele não sabe controlar o calor. E é interessante isso, porque muitos esportistas, a população em geral, criou uma ideia: olha, eu vou praticar esportes até suar e eu paro. Só que ele não vai suar. E ele vai exagerar e vai acabar virando o fio, causando danos para a saúde dele, o idoso. A criança, ela não tem controle térmico muito bom, e a criança pequena. E com isso, nós que somos os adultos, vocês, né? Eu já estou velho, estou com mais de 78. Então, nós temos que prestar atenção nos idosos e nas crianças, principalmente, porque eles desidratam sem perceber. E nós que temos a chance de poder perceber, temos que nos hidratar, como todo mundo já ouviu falar por aí, 2 a 3 litros de água por dia. Água. Não precisa ser uísque, nem cerveja, nem nada. É água. E tem que ser água mesmo. Pode ser um pouquinho gelada ou não, como quiser. Eu só tomo água gelada. Eu não gosto de tomar temperatura porque parece Coca-Cola de fora da geladeira. Horrível. Então, a verdade é essa. Atenção. E atividade física, zero. Só em casa vai ter que ficar sedentário, infelizmente. E a água mesmo, não é, doutor Nabil? Porque a água mata a sede biológica, não é a sede sociológica do vinho ou do uísque, enfim, os etílicos. Inclusive o álcool, a gente sabe pela medicina, pela biologia, que ele aumenta a função de urinar. Então, você até pode desidratar bebendo álcool, ao contrário do que se imagina, beber cerveja não hidrata, desidrata. Sim. Para ouvir a Mirela a respeito desse tema, Mirela, como é que a saúde, o bem-estar e o comportamento das pessoas, tudo isso se modifica com esse sobe e desce dos termômetros? Vamos falar especialmente do calor, porque a gente está agora neste cenário, neste ambiente de temperatura muito alta aqui em São Paulo e em grande parte do país. Mauro, realmente, né? O calor muito intenso, e aí as pessoas desidratam muito fácil. Então, como nutricionista, aí tô alertando meus pacientes para isso. A hidratação agora tem que ser dobrada, principalmente nos riscos, né? Os pacientes com câncer, pacientes também aí com alguma doença grave, os idosos, as crianças. Então, reforçar aí realmente a hidratação, como já falado, mas também algumas dicas, né? Temos aí grandes frutas com muita água, né? Dentre elas o melão, a melancia, as frutas com vitamina C, nossa laranja, nossa mexerica. Então, abusar delas aí, fazer aí cubinhos de gelo com essas frutas e ir se hidratando durante o dia. E também os pets e entre outros animais aí também, a gente precisa cuidar deles. E a mexerica, você citou a mexerica, é importante até falar, porque é uma das frutas que tem vários nomes, dependendo da região do É Brasil. verdade. Bergamota, do, enfim. Então, é isso aí. A mexerica é uma Verdade. fruta bastante hidratante, assim como a laranja, como o melão e a melancia. Como é que isso Isso influencia aí. no comportamento, na irritabilidade das pessoas, quando algo não vai bem em razão do calor excessivo, Mirella? Sim, a desidratação causa aí até confusão mental, né? É importante. Os rins sempre precisam estar em produção aí para não causar essa confusão mental, não dar nenhuma infecção urinária. Então, precisamos também para não ocorrer nada de mais de grave, né? Fora a hidratação, que já é alguma coisa grave. Então, eu falo para meus pacientes, sentiu sede, já está alguma coisa errada, né? Então, uma boa dica aí, quando for fazer xixi, quando for no banheiro, já toma um copo de água logo em seguida. Pronto, vai se manter sempre hidratado. Gabriela Lima, como é que o calor interfere no seu dia a dia, no seu bem-estar, no seu comportamento, traz irritabilidade? Tem gente que gosta do calor para trabalhar e tem gente que gosta do calor para estar na praia, né? Eu te dizer isso agora, Maura, porque assim, eu sou de Recife, né? Atualmente morando em São Paulo, e uma das coisas que eu mais sinto lá é em São Paulo essa questão do clima, né?
4 estações tudo num dia só. Eu, particularmente, gosto do calor, apesar de que em Recife a gente tem um calor que é muito diferente, né, do calor de São Paulo, como aqui a gente tem o litoral, então a gente tem muita brisa do mar, então em São Paulo, quando fica muito quente, principalmente nas altas temperaturas, né, que está agora, então fica aquele abafado que chega, fica ruim. Então, realmente dá muita irritabilidade, né? Essa questão da confusão mental que Mirella trouxe, esse realmente, né? Eu fico assim, quando fala aqui em Recife, agoniada, sabe? Dá aquela coisa, aquela irritabilidade, você perde a concentração, mas, de fato, eu acho que como eu já venho, né? Eu nasci aqui na terra do calor, então eu acho que eu me dou, ainda assim, eu consigo controlar melhor, muito mais quando eu estou num ambiente de calor do que num ambiente de frio. Frio extremo é algo que me tira mais a concentração, mais o foco, mais até do que o calor. Cristiano, como é que o calor modifica aí o seu foco, interfere no seu foco, no seu bem-estar, no dia a dia? Então, na verdade, a gente tem, né? A gente vai se adaptando ao clima, né? O que chama atenção é em São Paulo, você ter as 4 estações no mesmo dia, né? Então, assim, isso interfere na rotina das pessoas, né? Lembrando que a questão da hidratação, da alimentação é mais leve, mais adequada, a hidratação o tempo todo. Aqui na região norte, todos andam com a garrafinha de água, né? Tem esse cuidado em excesso. E chamar atenção para a questão também do uso de protetor solar, né? Nós temos uma incidência maior de raios UV nesse período. E uma questão importante que está relacionada com a questão imunológica no organismo, né? Então, veja bem, hoje São Paulo está né, batendo aí os recordes, possivelmente, das maiores temperaturas, e amanhã já é uma frente fria chegando. Então, isso também faz com que o organismo precise de um tempo para regular, e aqui na região norte nós convivemos com calor e muito calor, né? Então, a preocupação com a desidratação aqui ela é permanente. Então, assim, a gente evita também atividades físicas nos horários de maior incidência de ondas de calor, geralmente no dia. Raramente você vê pessoas praticando esporte fora do horário, ou bem no início da manhã, na madrugada, ou no final da tarde, no início da noite. Então, é o dia a dia que a gente vai adaptando, né? A questão do ar-condicionado, que a gente utiliza de uma forma muito frequente, aí tem os cuidados, questões de risco de doenças respiratórias também, por falta de manutenção dos equipamentos. Então, são situações que a gente vai acabar adaptando, né? Lembrando que o mundo está, né, assim, está em movimento, a gente tem aí as mudanças climáticas, provavelmente nós vamos conviver com essas ondas de calor com uma frequência maior, né? E, obviamente, que isso tem um impacto direto na saúde da população em geral. Então, é bom a gente ficar atento, se adaptar a essas mudanças, mas chamar a atenção também a responsabilidade individual, no sentido da hidratação, da alimentação saudável, orientar as nossas crianças, os nossos idosos. Eu acho que é muito importante essa questão que foi apontada aqui também pelos colegas, mas é o que temos para hoje, né? O incômodo maior aí no norte, aí no Amazonas, se dá em relação à sensação térmica, não exatamente ao calor, mas a sensação por conta da umidade, né? E é um incômodo permanente. Eu estive várias vezes aí no norte, várias vezes em Manaus. Eu me lembro em Parintins, eu fui a Parintins, chegava meio-dia, quando, né, o horário do almoço, tudo fechava, absolutamente tudo fechava e abria de novo às 2 horas da tarde, quando vinha uma chuva forte às 2 horas da tarde e passava, né? Mas neste período, entre meio-dia e 2, é um calor insuportável, né? É verdade, a gente tem essa questão da umidade bastante elevada, a gente brinca aqui que nós respiramos água, né? Então, assim, e aí a sensação térmica, ela aumenta muito em razão dessa umidade. Então, você fica com a pele mais pegajosa, aquela sensação de você estar suando o tempo todo. E aí, essa umidade também provoca uma sudorese maior. Então, assim, a gente ainda convive com essa questão da sudorese maior em razão das altas temperaturas e da questão da umidade, né? Então, a gente tem uma sauna nesses horários, principalmente depois, nesse intervalo, né, entre meio-dia e 2 da tarde. Quando vem acompanhado com chuva, a gente espera que esse mormaço aumente ainda mais. Então, a gente vai, né? A população acaba se adaptando a essas condições, né? O Vamos lá, Mauro, gente. eu Sim, doutor queria, Nabil. eu queria lembrar para todos nós que nós estamos entrando na primavera. As entradas de estação, desde o tempo do Hipócrates, ele sempre diz que as doenças, principalmente as doenças respiratórias, aumentam muito mais por causa do pólen, por causa de e com o tempo calor, com esse e a entrada da primavera,
o ambiente está muito agressivo, viu? O negócio tá diferente do que a gente gostaria que ficasse para um ser humano normal, né? Então, nós vamos sofrer bastante, né? Eu acho que o Cristiano pode até. A entrada das estações, principalmente a primavera, é um horror para quem é alérgico, né? Vamos seguir, gente. O programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, e os assuntos ligados à saúde, ao bem-estar e o comportamento, pela 365, sua rádio de todos os dias, All TV, TV da internet, nossas redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida às 5 da tarde, depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Doutor Nabil, dia 29 de setembro agora foi celebrado o Dia Mundial do Coração e com alertas, né, sobre os riscos das doenças cardiológicas e reflexões sobre as formas de prevenção. Por exemplo, o colesterol alto, quando não regularizado com alimentação balanceada, sem a prática de exercícios físicos e sem uso de remédio, muitas vezes, né, pode evoluir para um infarto. A medicina do estilo de vida, a longevidade saudável e a medicina integrativa cuidam da sua saúde cardiológica. Agora, o que o brasileiro está fazendo, doutor Nabil, pela É, saúde cardiológica própria? Será que está todo mundo cuidando desse troço que bate aqui dentro, que faz com que a gente fique vivo? pois é, a nomenclatura que jogaram aí, longevidade saudável, medicina integrativa, medicina, o que tem tudo é prevenção cardiovascular. Isso tem que ter realmente. E a gente tem visto nos países do primeiro mundo, as doenças cardiovasculares já não são a primeira causa de morte. A oncologia é a principal causa de morte. As doenças do câncer e as degenerativas são no primeiro mundo. Por quê? Corrigir os fatores de risco que provocam as doenças cardiovasculares, que é o colesterol, vida sedentária, o tabagismo, o diabetes, a obesidade. Não adianta você ter e ficar, puxa, preciso me tratar, tem que agir. Se não agir, e agir sempre, porque você agir por um mês, 2 meses, não resolveu nada. E tem que ter um mínimo de atividades para serem feitas. Por exemplo, sedentarismo é com no mínimo 180 minutos por semana. Não adianta você fazer 50 ou 100. 180 no mínimo para ter resultados. E o resultado vai aparecer depois de 14 semanas, de 12 a 14 semanas. Então, eu vou fazer esse mês bastante e depois eu paro. Eu vou fazer no tempo de faculdade, depois que eu me formei, parei. Perdeu tudo. Em 15 dias, você perde os benefícios que você conquista quando se faz uma prevenção cardiovascular. Basicamente, a grosso modo, seria isso que é importante. Não pode deixar de fazer. E o colesterol não abaixa com exercício físico. Isso aí é um grande erro biológico. Nós sabemos que o colesterol ele vai aumentar um pouco o bom. O ruim não abaixa mais do que 8 a 10% se fizer malhação intensa. O que muda são os hábitos de vida, o estilo de vida que a pessoa leva, que tem que ser o mais saudável possível. Agora, você entra no supermercado, você encontra tudo que é salgado, tudo que tem gordura para dar sabor. Tá difícil, viu? Temos que morar lá no meio da Amazônia, pelo jeito. Que o índio não tem hipertensão, porque ele não põe sal na comida. Veja que interessante. Agora, doutor Nabil, a palavra de ordem é regularidade na atividade física, como o senhor Sem destacou. dúvida. Se quiser depois parar, vai perder todos os resultados. Então, é devagar e sempre. Sempre. E outra coisa, não adianta malhar todos os dias. Você vai estourar o seu músculo, sua articulação. Tem que dar um dia de descanso para o dia de exercício. Então, normalmente, acima dos 35, 40 anos, quando você começou a envelhecer, tem que dar descanso para o corpo. O que a gente vê nas academias, muitas vezes, a pessoa indo todos os dias, só se for programa de conversa, para fazer um pouco de lazer, porque exercício tem que ser dia sim, dia não. Agora, para explicar um pouquinho mais a respeito do colesterol, doutor Nabil, o senhor destacou que a atividade física não baixa o colesterol ruim, ou seja, aquilo que a gente vê no Isso. exame de sangue ali, LDL, aquilo não vai baixar. O que precisa aumentar é o colesterol bom, que é o HDL, ou seja, se a pessoa não tiver com 40
que é o que é o preconizado, e disser para o médico, olha, eu faço atividade física, o médico vai falar, você está mentindo, porque 40 é o E mínimo necessário. para mulher é 50, acima de 50. 50, que é o ideal. Agora, realmente, são os hábitos de vida. Não vai malhar, malhar, malhar. Se você continuar com hábitos errados, você não vai conseguir melhorar. Agora, é evidente, quem faz exercício normalmente não vai fumar muito, ou para de fumar, começa a mudar os hábitos, porque é um contexto geral. E aqui os nossos colegas de mesa, todo mundo, a gente precisa deles porque a gente aprende com eles essas coisas, que é a parte emocional, a parte nutricional, a parte preventiva, é um conjunto de situações que todo ser humano deveria ter. Só que a vida fácil é sentar numa poltrona, controle remoto na mão e o celular trazendo tudo. E alguém trazendo a cerveja para você tomar do lado da poltrona. E a Mirella, no trabalho duro dela, do dia a dia, de fazer as pessoas mudarem esse comportamento e seguir a boa nutrição, né, Mirella? Mauro, é difícil. O alerta aí para prevenção, que eu sempre falo e tento, mas é complicado. Realmente é só quando o susto vem que nos procuram. Então é importante, né, o programa como esse, né, como o seu, o Gente que Fala, levar mais informações para a gente se prevenir. E não realmente só quando o problema está instalado. Mas eu tento, viu, Mauro? Eu tento bastante e também fazer isso e fazer aqui para casa. Claro que na nutrição, dependendo da situação de cada paciente, o trabalho é personalizado, mas naquilo que é geral, né? Aquilo que todos devem seguir, o que é preconizado? Sim, Mauro. Acho que assim, a gente tem que preconizar alimentos de verdade, né? Eu falo para meus pacientes que não tem nada proibido, não tem nada ruim, não tem nada. Realmente o excesso em alguns alimentos e os processados, os alimentos industrializados. A gente esqueceu um pouco dos alimentos da comidinha da avó, né? A comidinha caseira. Então, não tem grandes segredos. Realmente é só comer comida de verdade. Então, esse é o meu cardápio, é isso que eu faço com meus pacientes. E aí eles falam, nossa, achei que ia ser difícil, e realmente fica mais tranquilo, porque a gente esquece disso, né? Que é o primordial. Comida de verdade. É que até a avó cansou, né? Ela também está lá no sofá com o controle na mão, né? Como disse o doutor Nabil, vendo o que Isso. chega pelo celular. Gabriela, como é que você avalia tudo isso? Como é que no seu dia a dia, na correria de empreendedora, de palestrante, a questão dos seus hábitos com atividade física, para cuidar da saúde cardiológica e a nutrição? Olha, é difícil também de manter, né? Eu acho que essa questão do exercício físico também é um grande desafio, né? Atualmente não, né? Tem uns 2 anos e pouquinho que eu estou fazendo beach tênis, né? Eu acho que eu digo, falo assim sempre que é um esporte que ele é isso, assim, né? Ele é um esporte que ele agrega muito, é tudo que você vê pessoas de todas as idades, ele é um esporte que é para todo mundo. Então, na época, quando eu fiz meu tratamento, né, eu não fazia nenhum exercício físico, exceto a academia, né? E é como a doutora Mirella trouxe aqui essa questão que muitas vezes a gente só procura quando o susto acontece, né? Então, na época, quando eu recebi meu diagnóstico, eu não estava atividade física regular, eu não estava com essa atenção toda voltada para a alimentação, para os meus exames. Então, quando tudo começou a acontecer, foi que realmente eu parei, me cuidei, continuei o tratamento, né? Foi que eu continuei com o tratamento nutricional, continuei com a atividade física, né? E é difícil realmente manter essa alimentação mais saudável, digamos assim, mas que eu adoto, né? O que eu busco adotar sempre é sempre com uma fruta, ou no máximo uma barrinha, sempre com alguma coisa para evitar ao máximo, né? De estar comendo tanta besteira, de sentar ali no sofá, né? E de comer a avó, né? Que também cansou de comer essas comidas que não são tão saudáveis. Bem tal Cristiano, que está no Amazonas e segue a cultura indígena e se alimenta muito bem, não é, Cristiano? Bom, pelo menos a gente tenta, né? Assim, fazer com que as práticas de vida saudáveis, né, elas perpassem por uma série de comportamentos, né? A questão da disciplina, a questão do alimento. Aqui a gente tem uma dieta muito diversificada, com muitas sementes, com muitas frutas. A questão do peixe, né? Uma dieta, o peixe está bastante presente no cardápio daqui da região norte, e os peixes, eles são os alimentos que têm baixa taxa de gordura, né? Lembrando que a doutora Najib colocou
a questão da mortalidade no país e fora do país. Lembrando que o Brasil, as doenças que mais matam no país são as doenças do sistema circulatório e as doenças do coração, seguido das neoplasias, né? Todas essas questões, elas envolvem desde a questão alimentar, né, a questão do acesso aos alimentos, principalmente a questão dos industrializados. Isso trouxe uma carga de eventos relacionados à saúde pública, e dentre elas, o aumento das doenças do coração, as doenças do aparelho circulatório. E aí a gente precisa também entender esse contexto, né? A população do país está envelhecendo, nós viramos a chave, né? Nós tínhamos uma população jovem bastante extensa no país e hoje nós estamos atingindo padrões que a gente vê fora, principalmente nos países europeus. E à medida que você vai envelhecendo, você vem trazendo aí consequências da vida um pouco desregrada ao longo delas, né? E a gente precisa realmente pensar nas boas práticas, né? Na importância do atendimento dos profissionais, né? Estou vendo a colega aí que trabalha com nutrição. É difícil, a gente precisa ter disciplina, mas a gente tem que adotar cada dia, né? E o mundo tem repensado, né? A gente vê hoje as pessoas tomando um pouco mais de cuidado com a questão da alimentação, embora as tecnologias, né, trazem aí a tendência do sedentarismo, mas a gente procura corrigir com o alimento, né, com boa alimentação, enfim, nesse sentido aqui na região norte. E o Legal, Ribeirinho, gente. Programa a gente fala de quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, retransmissão, 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, 10 da noite, Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. O Outubro Rosa começou, não por outro motivo, eu estou hoje vestido de rosa, é justamente para celebrar esse momento, não é, Mirela? E este ano o Ministério da Saúde criou uma campanha com o tema Mulher, seu corpo, sua vida, chamando a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de mama e também do colo do útero. A campanha já está no ar, na TV, desde ontem, no rádio também, na internet e divulgada em locais de grande circulação de pessoas em todo o Brasil. A mensagem, Mirela, é a seguinte: quanto mais cedo a doença é descoberta, a gente fala isso todos os anos, fala isso sempre, menor é a possibilidade do tumor afetar outros órgãos e maiores são as chances de tratamento e de cura da doença, correto? Corretíssimo, Mauro. Eu falo que é a tríade, assim, de excelência, né? É a prevenção, é o diagnóstico precoce e a adoção de hábitos saudáveis que a gente estava falando. Então, essa tríade não tem erro, né? Só que daí, como é difícil a prevenção, o alerta aí, né? O Outubro Rosa, que foi criado em 1990 para chamar a atenção das mulheres com o laço que representa a luta, né, para essa doença. Então, o quão importante é a gente falar e falar todos os anos e realmente vestir rosa e celebrar o outubro como um todo, mas levar a prevenção não só do câncer de mama e colo do útero, mas também do câncer em geral. Então, super importante essa campanha e gostei aí você de rosa, parabéns. Muito obrigado. Os resultados têm aparecido, a gente sempre tem números, sempre tem estimativas, né, sobre a doença, enfim, mas de ano em ano a gente, né, leva as informações, aliás, todos os dias, esse é o objetivo, né, levar as informações e isso tem aparecido nos consultórios em termos de conscientização, os números mostram isso, Mirela. Mauro, na realidade do dia a dia, infelizmente não, só vejo crescer. Na estimativa aqui para o Brasil, que são 700 mil novos casos por ano, cada vez mais jovens e cada vez o câncer mais agressivo. Então, é muito preocupante, né? Convido até as colegas nutricionistas a fazerem a especialização em onco, e somos apenas 300 e pouquinho, então são pouquíssimas para tantos casos novos que vão vir. Então, a gente tem que estar sempre estudando, se alimentando aí de novos estudos e profissionais para a gente poder estar por dentro, porque realmente vão vir novos casos, e a realidade é essa. Pouca gente fazendo prevenção, pouca gente se preocupando realmente com a alimentação. A gente sabe o que fazer, mas colocar isso na prática realmente
é muito difícil. A gente vê isso diariamente no consultório e até familiares, infelizmente, perto, a colocar em prática. Eu vou linkar aqui o assunto do Outubro Rosa com o nosso próximo tema, para falar o seguinte. Isso tem tudo a ver com a Gabriela Lima. Ela, pedagoga, a Gabriela, que está aqui com a gente, tem uma história de vida, de superação, que precisa ser compartilhada com todo mundo. A gente vai conhecer essa história agora. Olha, a Gabriela começou a trabalhar na área pedagógica ainda muito nova, com 17 anos de idade. Em 2014, ela perdeu o pai e passou a trabalhar, começou um novo capítulo na história da vida dela, porque ela passou a trabalhar na empresa onde o pai atuava, né? Só que em meio a essa transição, né, entre a pedagogia e esse trabalho que ela passou a assumir depois da morte do pai, em meio a essa transição, ela foi diagnosticada com câncer e teve que se afastar das atividades e repensar os seus objetivos. E hoje, por meio de palestras que ela faz aí no mundo inteiro, a Gabriela ajuda mulheres a desenvolver coragem, a resiliência diante das dificuldades que ela própria enfrentou, e a gente vai conhecer como é que essa história se desenvolveu e onde é que você buscou toda essa força, essa resiliência para superar tudo isso, Gabriela. É isso mesmo, Mauro. Então, em 2014, né, eu digo que eu tive dois grandes divisores de águas na minha vida, né? O primeiro deles foi em 2014. Meu pai trabalhava vendendo combustível nas cidades ribeirinhas aí do Amazonas. Você sabe, né, que é uma prática muito comum nessas balsas, e houve uma explosão nessa balsa que meu pai trabalhava. E aí veio, né? Eu estava em casa, recebi uma ligação, né? Minha mãe recebeu uma ligação falando desse acidente do meu pai. Então, quando uma adversidade chega na nossa vida, né? Muitas vezes a gente não tem a opção de escolher, né? Então, eu fui às buscas do meu pai aí no Amazonas, o corpo do meu pai não foi encontrado. E aí, quando eu retornei para Recife, um ano depois, eu fui diagnosticada com linfoma, né? Eu digo muito, eu acredito que as coisas que a gente enfrenta na nossa vida, né? A diversidade, todo mundo vai passar. Passo, você passa, todo mundo que está aqui vai passar, mas eu acredito que o que muda é a perspectiva, né? A gente mudar a perspectiva do nosso olhar, a gente consegue encarar de uma outra maneira. Então, exatamente, né, desse acidente do meu pai, eu fui diagnosticada com linfoma. E no momento eu entendi que aquela doença ela não era para mim, ela era para minha mãe, porque dentro de tudo que tinha acontecido, né, obviamente que todo mundo ficou muito mexido, foi uma situação muito difícil, muito desafiadora, mas a gente conseguiu, de certa forma, conduzir a nossa vida, mas a minha mãe não. Né? A minha mãe, ela meio que se entregou aquilo ali, eu olhava e desesperada, né? Que eu tinha perdido meu pai naquele acidente, na hora de eu perder a minha mãe também. Né? Então, eu digo assim, sempre que a minha mãe foi a minha cura, né? Foi apenas um instrumento de Deus para ajudar, né? Para fazer com que ela entendesse que a vida é aqui, que a vida é agora, que a missão do meu pai tinha se encerrado, mas que ela precisava continuar. Né? Mas não foi uma missão fácil, né? Quando eu falo muito sobre a questão da positividade, da resiliência, do otimismo, né? Tem gente que fala, nossa, mas acontece uma coisa ruim, eu vou ter que ficar rindo e achando graça, e é o completo oposto disso, né? Eu acredito muito que, eu falo muito nas minhas palestras, né? O tema da minha palestra é Vença Todos os Dias e Seja Extraordinário. Compartilho as 7 lições que eu aprendi ao longo da minha jornada, né? Desde o acidente do meu pai até essa transição de carreira, né? Passando pela pedagogia, passando pela empresa que meu pai trabalhava, onde eu passei também um tempo lá, sobre essa pausa que eu tive que dar no tratamento, sobre essa transição de carreira até hoje ser palestrante e escritora, que é o que eu faço atualmente, né? Então eu falo sobre as 7 lições que eu aprendi nessa jornada, né? Sobre a fé, sobre a coragem, a resiliência, o poder do agora, o celebrar, a gratidão, o pensamento positivo, né? Então eu falo muito sobre isso e assim, quando a gente fala, e a coragem, né? Então falar sobre isso, né, é falar sobre abraçar nossas vulnerabilidades, sobre acolher os nossos sentimentos, né? E quando a gente muda a perspectiva do nosso olhar, né? Não vá do mundo imaginário, numa coisa que não existe, achando tudo bom, né? Na realidade, a gente encara o que acontece de frente, a gente encara aquilo que a gente não pode mudar e a gente procura enxergar um lado positivo em tudo que acontece. Gabriela, essas 7 lições que você disse que aprendeu a partir da sua história pessoal,
Você acredita que isso vem depois? Você aprende depois, ou isso está guardado em algum lugar e que você tira daquela caixinha porque veio a dificuldade, veio a adversidade, e ali inconscientemente você traz isso, você fala, eu tenho isso guardado e eu vou ter que colocar em prática esse aprendizado. Olha, Mauro, eu acredito muito que, assim, na realidade, antes dessas adversidades, eu sempre fui muito assim. Eu sempre tive muita positividade, eu sempre fui uma pessoa de muito fé, eu sempre fui uma pessoa, mas quando a gente passa por uma adversidade, né, a gente desenvolve essa resiliência, a gente encontra esse ser extraordinário na gente. Então, é que passou por alguma adversidade, precisou ser forte ao ponto de saber de um força. A gente tira uma força de dentro da gente que emerge, que a gente não sabe nem de onde tinha, né? Então, eu acredito sim que eu sempre fui essa pessoa, eu sempre tive esse pensamento positivo, mas depois um do outro, né? Eu tive esse acidente do meu pai, depois, então é muito pouco, né? A gente nem tinha direito a todo luto, nem tinha se reorganizado ainda, né? E aí já veio essa outra diversidade, né? Então eu acho que a gente vai aprendendo também, né? Eu sempre falo que a nossa vida ela é feita de picos e vales. E quando a gente está nesse momento aí dos vales da vida, né? É lá que a gente aprende, que a gente evolui, que a gente cresce, e vai para a gente chegar nos picos da vida. Qual é o feedback que você tem das mulheres para as quais você fala nas palestras? O que que elas te trazem em termos de tragédias pessoais e que elas encontram o caminho que você encontrou quando elas assimilam, né, essas 7 lições necessárias para ser resiliente e enfrentar? Interessante, Mauro, que muita gente me pergunta assim, mas o que você tem que falar para essas mulheres e inspirar pessoas, e isso surgiu a partir do próprio feedback que eu sempre recebia, porque até então, para mim, a minha história ela era história, né? Que sempre esses feedbacks, e nossa, você me inspirou, você me ajudou, né? Então, se eu faço algum post, por exemplo, ontem mesmo eu fiz um post nas minhas redes sociais, pessoas lá que comentaram, nossa, o meu marido está passando por um câncer agora, eu vi esse vídeo, me inspirou, muito obrigada, e etc. Então, o próprio feedback, né, das pessoas, do quanto a minha história inspirou, do quanto a minha história trouxe essa alegria e essa outra perspectiva do olhar, né, aquela coisa da gente enxergar o copo, ao invés de meio vazio, cheio, mas sempre buscando mudar a perspectiva do olhar. Então, é muito sobre isso, sobre de trazer, porque às vezes a gente pensa num problema que existem outras formas de enxergar e outras formas de conduzir uma mesma situação. Então, ela me traz muito, então, assim, né, essa gratidão, né, por ter trazido esse novo olhar, digamos assim, diante de uma situação, né, de enxergar a oportunidade, onde muitas vezes elas não conseguiam ver os problemas e as adversidades. Mirela, a partir do relato da Gabriela, olhar o diagnóstico de câncer como não uma sentença de morte, essa fase já passou, isso não existe mais, né? Hoje, quando você faz o diagnóstico precoce, as chances de cura são muito grandes, e quando também não é precoce, a gente tem tratamentos mais evoluídos, enfim. Infelizmente, é a doença mais triste que existe, há um bom caminho ainda a ser percorrido. Para salvar as pessoas, enfim. Mas, de qualquer maneira, olhar para isso sem considerar o câncer como uma sentença de morte é um caminho para a superação? Sim, Mauro, é um caminho muito, né? É, a Gabriela agora até me emocionou, realmente é um testemunho, né, que ela vai levar aí para muitas mulheres, vai mudar a vida de muitas, então muito bom ela compartilhar isso e usar agora desse dom dela de comunicação para levar isso, né? Eu perdi a minha mãe com câncer de mama, mas isso já faz aí 20 e poucos anos, eram outros tratamentos, eram outros tipos, né, de prevenção, não se falava tanto, não tinha o Outubro Rosa, então é outra época, né? Agora sim, são novos tratamentos, a imunoterapia, a quimioterapia, a radioterapia já não são mais tão agressivas, tem a nutrição aí que agora tem mais voz, a gente sabe disso, né? O quanto no passado a nutrição não tinha tanta voz, não tinha tanta força para levar isso, então não é uma sentença de morte hoje em dia. Muitas pacientes têm muito sucesso.
Eu vejo que cada vez mais, eu falei agora que tem novos cânceres, mas tem mais sucesso do que antes. Então, eu já estou aí há mais de 8 anos, né, como especialista em onco. Então, de 8 anos para cá, realmente, eu não vou dizer a cura total, mas a melhora dos sintomas, né, a qualidade de vida dos pacientes vem melhorando muito. Gabriela, como é que funciona aí o seu trabalho de palestras? Como é que as pessoas podem ter acesso, as mulheres podem ter acesso e conhecer o seu trabalho, conhecer a sua história de vida? Então, Mauro, através das redes sociais, né, eu dou palestras, eu estou escrevendo o meu livro, que ele ainda não está pronto, mas está em processo. Se Deus assim permitir, o ano que vem eu consigo fazer o lançamento dele aqui em Recife, né, apesar de morar em São Paulo atualmente, mas aqui são as minhas raízes, então eu quero muito que esse lançamento seja feito aqui, né? Eu tenho também um evento, né, onde eu faço mensalmente, chamado Rota do Extraordinário, né, que é um evento onde eu atendo mulheres, é um evento online. Então, para quem quiser participar também, né? Então eu conto um pouquinho aí dessa rota, de como a gente pode mudar essa perspectiva do nosso olhar. Então, através das minhas redes sociais, tem lá o link na minha bio que você pode ter acesso, entrar em contato para saber mais informações sobre a palestra, sobre o livro, sobre o evento, ou sobre as mentorias que eu também dou. Vamos seguir, pessoal. Próximo tema, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Nós estamos pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook, tem ainda o nosso canal no YouTube e as retransmissões pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde, e depois às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Olha, pessoal, o ano de 2024 deverá ficar marcado pela pior pandemia de dengue no Brasil, que responde já por 80% dos casos da doença no mundo, com 6 milhões e 300 mil casos prováveis, mais ou menos, até o final do ano, né? As mudanças climáticas, a falta de campanhas de cuidado, de prevenção, as falhas do poder público, tudo isso tem contribuído para esse cenário que a gente chegou. Agora, chegou ao mercado nacional uma solução inovadora, sustentável, ecologicamente correta para combater epidemias como a de dengue, e o Cristiano Fernandes vai falar dessa alternativa, que é a da Biotreps Brasil. O que é essa tecnologia, o Cristiano? Então, Mauro, antes de falar da tecnologia, eu gostaria de falar um pouco mais sobre esses dados epidemiológicos que você traz, né? Brasil com mais de 6 milhões de casos prováveis da doença, seguramente mais de 5 mil óbitos por dengue no país. Infelizmente, é uma tragédia, né? Nós saímos aí no período de pandemia da Covid-19, com situações inimagináveis, e a gente ainda convive com os velhos problemas, né? Infelizmente, são recordes que o Brasil acabou registrando, e o cenário que se aponta agora é de situações epidemiológicas mais severas do que foi em 2024, ou seja, o que está ruim, o que foi extremamente complicado, pode piorar em razão das questões das mudanças climáticas e uma série de questões aí relacionadas a essas doenças. E hoje, né, nós trazemos aí, enquanto nova tecnologia, mais uma alternativa para controle dessas arboviroses, né? Lembrando que quem transmite é o mosquito Aedes aegypti, que está disseminado em praticamente todo o território nacional, e a cada verão, a cada período de chuva, você tem aí um aumento de casos dessas doenças. Então, é uma tecnologia que foi desenvolvida no Canadá, uma armadilha que simula um criadouro, e ela é uma armadilha letal, ou seja, ela atrai os insetos, os mosquitos, as fêmeas que estão naquele ambiente, e ela atua de forma complementar para ações de controle. Então, lembrando também, Mauro, a importância do papel de cada um no enfrentamento dessas doenças e evitar que os mosquitos se reproduzam, principalmente quando os estudos apontados pelo Ministério da Saúde mostram que 80% dos criadores estão em imóveis residenciais habitados, ou seja, a população precisa também adotar as medidas de controle, mas é uma alternativa que a gente está trazendo para o Brasil, é uma tecnologia desenvolvida no Canadá, mas a gente está com a transferência dessa tecnologia para o país, e a ideia é começarmos a produzir a partir do ano que vem. E além da questão do apelo ecológico, né, uma armadilha biodegradável, a gente quer fazer com que ela seja acessível também à população. Então, ainda tem a questão do aspecto social,
que também é extremamente importante nesse contexto, Mauro. Mas quem vai adquirir, Cristiano, a própria população ou o poder público para uso, enfim, nas cidades, mas pelo poder público? Então, a armadilha hoje já foi regularizada pelos órgãos de controle, no caso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e ela está disponível para ser adquirida para a população em geral. A gente está utilizando uma formulação, né, que ela leva um produto químico à base de permetrina, que é um extrato de uma planta natural, né, de uma planta, do piretro. Então, ela é pensada e está disponível para venda livre. Então, tamanha a segurança desse produto, a gente vai conseguir, a gente lançou essa tecnologia na última Expo Prague, que é um evento, o maior evento nesse segmento na América Latina, e a nossa expectativa é que a partir de novembro a gente consiga disponibilizar aí para a população para fazer aquisição desse produto. E a nossa próxima etapa é incorporar essa tecnologia, ofertar para o Ministério da Saúde para que reconheça como mais uma ferramenta para frente a esse desafio, no sentido de controlar ou reduzir o impacto dessas doenças nos nossos ambientes, principalmente os ambientes urbanos, né? São Paulo, lembrando que São Paulo registrou mais de 1.600.000 casos prováveis de dengue, com mais de 1.000 óbitos. Então, assim, são tragédias que a gente está vivenciando aí nas nossas famílias, e uma doença que poderia ser evitada, e essa é mais uma ferramenta alternativa que a gente está trazendo aí, que é a Biotratos. A tecnologia é sempre muito importante, cada novidade que surge, desculpe, nessa área é sempre agregadora para as outras situações que nós temos de combate, até porque a vacina ela ainda é muito restrita, né? Não existe vacina no mundo. A gente mesmo aqui no Brasil a gente recebeu muito pouca coisa. É ainda uma dificuldade. A dengue tem 30, 40 anos e só agora que começou a aparecer alguma possibilidade de vacina. Não é para todo mundo e isso custa muito caro, diferentemente do que aconteceu com a Covid-19. Então, essas tecnologias são sempre muito bem-vindas. Agora, a gente nunca pode deixar de lado, não é, Cristiano? É, as campanhas mesmo, né, para que as pessoas prestem atenção nos seus espaços. A Biotraps tem algum trabalho nesse sentido de agregar aquilo que ela traz do Canadá, que é essa tecnologia, com campanhas que isso vai ter que preencher uma lacuna do poder público que falhou também. A falta de execução de campanhas é uma falha muito grande. E as pessoas acham sempre que o problema da dengue é do vizinho do lado, só que o mosquito voa do vizinho para cá, né? Mas Então, assim, mas é trabalho de a campanha. dengue, cada um é dono da dengue, porque ela é pessoal, é residencial de cada um, diferente do Covid, que a gente pega dos outros. A dengue não, você ganha ela em casa. É. Com esse olhar também do doutor Nabil, sua avaliação, Cristiano? Na verdade, a gente está trazendo um produto e com certeza a gente quer agregar isso às questões de educação e saúde, né? Assim como a questão do câncer, né? Das medidas de prevenção, o acesso ao diagnóstico precoce, do tratamento, a gente também trabalha nessa linha, né? A preocupação da empresa é justamente agregar, traduzir e fazer com que as informações que nós disponibilizamos sejam traduzidas em ações. Esse é o nosso desafio. Traduzir a informação que você leva para a população em ação no dia a dia. Isso acontece na questão da gestão do álcool e direção, isso acontece na questão do uso do tabaco, né, na questão do cigarro, isso acontece na questão da alimentação inadequada, e isso acontece também, como o doutor Nabil colocou, a nossa responsabilidade enquanto cidadão, enquanto responsável pelo nosso ambiente e o que o impacto que esse ambiente pode favorecer para a nossa comunidade. Então, assim, a gente tem que trazer essa responsabilidade, né? Assim como foi feito na questão da Covid, o uso de máscara, né, para evitar a propagação do vírus, a gente precisa adotar no dia a dia medidas de prevenção. Fazer inspeção no seu quintal, eliminar os criadouros e, de forma complementar, nós temos essas alternativas. E a gente está trabalhando também, Mauro, com essa visão voltada à educação e saúde. Não é simplesmente trazer um produto para o Brasil e apresentar como mais uma ferramenta que vai resolver o problema. Não é isso, né? O problema, se fosse fácil, a gente já tinha resolvido, você colocou muito bem. Mais de Sim. 40 anos que a gente convive com essa situação e fomos surpreendidos com a maior epidemia da doença no ano de 2024. Ou seja, tem alguma coisa que está errada, tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas e a gente está trazendo mais
possibilidade de preencher uma das lacunas, que é o controle dos mosquitos no ambiente urbano. Muito bem, vamos seguir aqui para as perguntas da nossa audiência, uma para cada um aqui. Eu vou começar com o doutor Nabil. Doutor Nabil, a pergunta do Jaime, ele está sempre com a gente, todos os dias participando. Valeu, Jaime, aqui pela presença mais uma vez. Ele quer saber das consequências físicas e médicas também para os atletas, gente que joga futebol. Ele diz aqui 10 da manhã ou 4 da tarde sobre o sol, sob o sol escaldante. Ué, só o fato de fazer exercício sem jogar nenhum esporte já desgasta, desidrata. O esporte ainda tem o estímulo da competição. Então, cada um quer ganhar o jogo, então se esforça mais. Então, não é recomendável. Infelizmente, vai ter que ficar em casa mesmo, subindo escadinha e fazendo algum exercício em casa mesmo. Não tem outro jeito. E eu queria só lembrar uma coisa. Quando me formei em 1970, nós tivemos aula de infectologia e aprendemos que dengue só tinha pelo slide. Não existia no Brasil, existia só na África, o dengue, e ela provocava um caminhar chamado dengoso, por isso chamava dengue. Então, o sujeito tinha dor na junta e andava meio torto, então já era marcha dengosa do dengue. E só tinha na África, não tinha no Brasil. Olha só. Pois doutor Nabil, ainda em relação aqui à pergunta que o Jaime fez para o senhor sobre as consequências físicas e médicas para os atletas, né? Veja só como as coisas mudam, né? Antes, a recomendação era faça atividade física às 4 da tarde, a hora que já baixou um pouco a temperatura, fica melhor. Só que não é isso agora. Às 4 da tarde, a umidade do ar está muito baixa, né? Ainda. O problema da Preciso prestar umidade atenção. a umidade é muito sério, porque o corpo não adianta, não anda se não tiver água. Então, nós precisamos. A nutricionista vai me ensinar isso, porque a gente, desde que nasce, precisa hidratar. E até os pets, né, coitadinhos deles, a gente anda com a coisinha de água para cachorrinho e gato o tempo todo. Mirela, a pergunta também do Jaime para você. Ele quer saber a estimativa do número de doentes oncológicos atualmente no Brasil e qual seria o tipo de câncer em maior número. Sim, o maior número é o câncer de mama e o câncer de próstata, então por isso essa grande campanha, né? Nós vamos aí com o Novembro Azul, que daí agora será o mês de vocês, né? Para alerta do câncer de próstata, então sim, é crescente. E aí deixar claro a prevenção, né? Tudo são os antioxidantes. Então a gente aí não falou muito sobre isso, mas seria um programa só sobre isso, porque é muito abrangente. Mas é importante, então, alertar para a prevenção de qualquer tipo de câncer, qualquer idade, né? Os antioxidantes, né? Aí um exemplo, né, Mauro, que é o tomate, por conta do licopeno, que é um dos antioxidantes, e resveratrol, que está aí na nossa uva roxa, a nossa uva vermelha, sempre comer com a casca. Então, deixa esse alerta, mas hoje é o que mais mata, é o que é mais prevalente, e aí os números de casos para esse ano e para o próximo, aí é bastante, aí mais de 700 mil casos novos previstos. Gabriela, a pergunta também do Jaime aqui, é uma pergunta bem regional sobre o Recife. Ele diz assim: a TV que vem do Sul Maravilha está exercendo uma grande influência na cultura pernambucana? Nossa, essa foi uma pergunta bem regional mesmo. Eu não sei te dizer, Jaime, porque assim, apesar de eu ser de Recife, eu estou morando em São Paulo já tem 4 anos, né? E eu não venho com essa frequência aqui, então realmente eu vou ficar te devendo essa resposta, mas eu vou me informar para poder te contribuir com essa sua curiosidade, com essa sua pergunta. Hum. Cristiano, o Jaime te pergunta quais são as pragas urbanas com maior presença na Amazônia? Então, nós temos um mosaico aí de pragas, né? Tirando o ser humano. É, realmente esse aí tá ficando complicado, né? Tá destruindo tudo aqui. O Mas ser nós humano é o primeiro. temos aí com uma biodiversidade muito, muito grande aqui na região amazônica, né? No contexto urbano, sem dúvida, o Aedes aegypti é um dos vetores, né? Que são os animais que transmitem e que geram essas doenças, são os mais preocupantes, além da malária, né? Nós convivemos aí com algumas doenças que já foram superadas na maioria das regiões do país, mas que são muito frequentes aqui na região norte, principalmente a questão da malária, né? Que é um outro vetor. Lembrando também que essa armadilha Biotraps, a gente também tem estudos que mostram a eficiência e eficácia
para malária na região africana, na área especificamente subsaariana, onde mais de 600 mil crianças morrem anualmente por essa doença. Então, assim, é uma possibilidade. E aí, doutor Nabil, deixa eu só fazer uma consideração. Os atletas de finais de semana também em relação ao risco cardíaco, né? Eu acho que é importante também esclarecer os nossos colegas, que não É, adianta fazer atividade só no final de semana que o risco cardíaco aumenta, né? além de aumentar o risco, tem um detalhe: se você fizer exercício, você tem uma melhora das enzimas antiaterogênicas por 36 horas. Então, se fizer exercício no domingo, na terça-feira já sumiu o benefício. Se você não continuar, esquece. Virou só um ato lúdico que você brincou no domingo. Se serve só para isso. Precisa ser regular para ter benefício, não tem jeito. É que nem pagar imposto de renda, tem que ter todo ano. Boa analogia, boa comparação, doutor Nabil. Vamos aqui para o nosso encerramento dessa edição do programa Gente que Fala. Não temos tempo para mais nada aqui, já estamos no final. Então, encerramento aqui da nossa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, sempre com os assuntos voltados à saúde, ao bem-estar e também o comportamento. Estiveram com a gente hoje, cadê a minha ficha que sumiu? Agora sim, estiveram com a gente hoje o Dr. Nabil Goraieb, médico cardiologista e médico do esporte, também a Mirela Boscato Turquia, nutricionista, escritora e especialista em oncologia, Gabriela Lima, pedagoga, empreendedora, palestrante e escritora, e o Cristiano Fernandes, biólogo, sanitarista, mestre em biologia urbana e diretor técnico da Biotraps Brasil. Gente, obrigado pela presença de vocês todos, um abraço para cada um, esperamos revê-los em breve. O programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você internauta, espectador, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço para todo mundo, obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.